Se a vida te der tangerinas, vale analisar essa série que é o K-drama ou Dorama, como você queira chamar, mas é uma daquelas. Gente, eu vou confessar que eu tinha preconceito com Dorama, com K-drama, tá? Eu tinha muito preconceito, porque eu achava que era coisa bobinha. Mas não é que eu assisti alguns que eu falei, caracas, me conta aqui se você se surpreendeu com o que é um K-drama, com o que é um dorama. Me conta aqui para a gente poder prosear. Eu tenho alguns que são os meus preferidos. De vez em quando eu maratono todos esses quando eu quero dar aquela relaxada. Mas confesso que às vezes fica difícil relaxar vendo essa série justamente porque ela traz uma carga emocional de reflexões, de conceitos, de paradigmas que a gente fica, nossa, quem sou eu? Onde eu estou? Meu Deus, o que eu faço agora, né? Para onde eu vou? Então, é justamente isso. Essa é uma daquelas séries que você maratona, mas não é possível maratonar assim de uma tacada só, porque cada episódio traz para você um lugar, traz para você um pensamento, te atravessa de alguma forma. Cada episódio ele é uma história em si, basicamente, apesar de acompanhar o crescimento, né, o desenvolvimento emocional, o cognitivo e emocional dessa menininha, dessa protagonista e dele também, né, dos dois protagonistas. Além de você ver esse crescimento emocional e físico e cognitivo desses dois lindinhos que crescem aí, a gente ainda vai observando essas nuances que traz cada episódio, essas reflexões internas de cada episódio. E eu quero trazer aqui para você alguns deles, tá bom? Eu não vou trazer todos, mas eu vou trazer alguns deles. Me conta aqui qual que você gostaria de me ver analisando aqui, né? Do Vale Analisar, qual que você quer que eu analise também. Me diz aqui o número do episódio ou o nome do episódio, porque aí a gente vai poder conversar também. Eu vou analisar com você esse primeiro episódio dessa história genuína, bonita, gostosinha de ver, que é o primeiro episódio, que é o episódio com a mãe dela, que é justamente aquele episódio em que ela confronta e ao mesmo tempo ela verbaliza o que ela quer com a mãe dela, que se torna inacessível, inalcançável, justamente por conta de toda a estrutura social que ela vive e de toda a vida, né? A carga, o peso que a mãe dela carrega nos ombros é um peso que você olha assim e se fala, uau, mas é complicado. A princípio a gente olha, e aqui vai um pedacinho, um pitequinho, né, de spoiler. A princípio a gente olha e fala assim, ah, mas que mãe desnaturada, abandonou a filha, né? Por que que tá deixando a menina de lado, a menina correndo igual um cãozinho atrás dela, porque a menina vai atrás dela muitas vezes. E aí a gente começa a meio que julgar essa atitude dessa mãe desnaturada que abandonou, mas conforme vai se desenrolando o episódio, conforme vai se desenrolando a narrativa, você vê o porquê daquela mãe que fez isso, né? E que de fato ela abandonou e a culpa que essa mãe carrega dentro dela, no coração, na alma dela, que a faz ficar mais velha, que a faz antecipar várias outras situações, que eu não vou trazer muito spoiler aqui para você, mas que justamente entra nesse lugar do quanto que a gente julga o livro pela capa, do quanto a gente julga as pessoas de fora, né? A gente olha de fora e fala, ai, que mãe desnaturada, abandonou a menina. Mas quando você olha e entra, mergulha na história, você vai ver que a mãe estava buscando o melhor para sua filha, que a mãe o tempo inteiro estava se sacrificando para poder cuidar dos filhos, para poder prover aquele lar daquele pai irresponsável que não quer saber de nada com nada, que não se preocupa, que não se ocupa da família, que na verdade fica aí, né, viajando,
diz ele a trabalho, mas não traz renda para casa. Então, assim, a gente vê o quanto que essa mulher se martiriza e o quanto que essa mulher se violenta praticamente para dar o melhor para sua filha, que não é a filha daquele casamento que ela está agora e que por toda uma questão cultural ela é sempre a preterida. Então ela leva essa filha para viver com a família do pai, que é falecido, e essa menina também não tem lugar lá. Justamente porque esse pai já é falecido e na cultura local essa menina acaba não tendo muito valor, porque ela teoricamente foi abandonada pela mãe, abandonada tanto é que tem uma passagem que ela fala que a tia dela fala que ela leva má sorte pro sobrinho, né, pro primo dela. E olha que coisa absurda, né? Às vezes os adultos não têm noção de que eles estão falando de uma criança, que não tem estrutura emocional, não tem bagagem, sabe? Casco mesmo, casco de vida, de aguentar determinados trancos e fala qualquer coisa a qualquer tempo na cabeça da criança. E isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque as crianças estão aí em formação. Elas são que nem esponjas, sabe? Elas absorvem tudo que vão passando para ela, como se elas fossem esponjinhas mesmo. E no final das contas a gente depois se surpreende. Oh, né? Por que fez isso? Oh, mas como foi aquilo? Oh, mas que não sei o quê. A gente julga a criança, né? O adolescente, aquele adulto que se tornou, mas não percebe que ele viveu naquele lar que foi disfuncional para ele. Então você percebe, a mãe é julgada, ela existe e as pessoas não percebem o como que a conversa deles, as palavras deles, os adultos às vezes não percebem o quanto que a palavra deles atravessa uma criança sem o menor cuidado, sem a menor. Então você vê aqui o quanto que essa menina é sofrida na vida. Por isso que ela tem atitudes que são mais pesadas, mas é porque ela existe. Ela reconhece que existe e ela reivindica. Gente, isso é tão forte, isso é tão poético. Eu gostaria que você alcançasse essa dimensão. Porque essa menina, ela reivindica o direito de existir, o direito de ser ela, o direito de ter voz, o direito de verbalizar o que ela quer, o direito de comer, porque até então eles compram só a quantidade para dar para a família deles. Eles excluem, tratam ela como se ela não fosse nada, como se ela não pertencesse ali. O tempo inteiro a vida vai mostrando para essa menina que ela não pertence ao lugar que ela está querendo ocupar. O tempo inteiro a vida vai falando para ela que não é seu lugar, aqui não é seu lugar, aqui não é seu lugar. E ela vai ali, de um jeito ou de outro, ela vai na insistência, ela vai tentando manter. Então, é uma poesia em cada episódio que faz com que você se identifique, faz com que você se reconheça em alguns momentos, faz com que você perceba as nuances de rompantes que ela tem, porque nos primeiros episódios ela é uma criança, uma adolescente, então assim, os rompantes que ela tem típicos da idade, mas só que a gente que está de fora julga, ai que malcriada, as pessoas que estão ali no entorno dela julgam, ai que malcriada, fica correndo atrás dessa mãe, mas na verdade, e aqui eu já faço a segunda fala, segunda parte desse episódio que eu quero conversar com você, que é o episódio número 1, que é justamente sobre esses silêncios que as mães carregam, esses não, essas não permissões que as mães se autoflagelam, se impõem, de não permissão de ser feliz, não permissão de sorrir, não permissão de descansar. Ai da mulher que descanse, não permissão de existir. Então, o fato da mãe existir é um fardo, é um peso, é algo inimaginável. E ela carrega esse peso nos ombros, de ser julgada o tempo inteiro, de não ser acolhida e recebida,
de não ser minimamente compreendida, olhada. As pessoas não olham para ela, as pessoas não veem ela, as pessoas só julgam a reação que ela tem diante da ação que eles projetam. E aí eu quero dizer para você que se você precisar de terapia, de ajuda, se você de alguma forma se identificou com um desses pontos que eu trouxe aqui, um dos pontos que trouxe para você algum gatilho lá na série, você tem aqui o meu e-mail na descrição desse vídeo para que você possa agendar sua consulta de terapia, porque a gente precisa conversar. Esse direito à existência, ele é universal, ele é adquirido. E quando a gente existe, quando a gente se permite existir, a gente para com esse sufocamento que a gente sente no pescoço, sabe? Com essa aceleração que a gente tem no coração, essa tremedeira que a gente não consegue achar da onde. Então fica essa ansiedade, essa angústia, essa depressão, que a gente não consegue identificar de onde vem. E na verdade vem por tudo isso que você está engolindo, a seco, sozinha, percebe? É muito solitário ser uma mãe solo, um pai solo. É muito solitário carregar essa carga de ter que dar conta de tudo. Não, a gente não tem que dar conta de tudo. Ainda não somos robôs. A gente precisa ter tempo de descansar. É tempo de plantar e há tempo de plantar, tempo de colher e há tempo de descansar. A gente precisa se autorizar a descansar. E eu espero que você consiga fazer isso por você, para você. Porque não é esperar que o outro te dê um descanso, não é esperar que o outro te autorize a chegar mais longe, te autorize a levar o seu projeto para cima, para frente. É você tomar as rédeas do que te cabe, só do que te cabe, e você fazer parte desse movimento da sua própria vida. Parar de sair, sabe, sair desse redemoinho que se tornou sua vida, que você vai só seguir no fluxo, sem pensar, sem raciocinar, vai só seguir no barulho. É sair desse redemoinho e escolher de uma vez por todas cuidar de você, olhar para você com mais amorosidade, mais acolhimento, mais respeito. Respeito define tudo, tá bom? Então é isso. Assiste essa série, me diz qual é a sua impressão, qual é o que te tocou mais nessa série, porque veja, a gente só está começando. Esse canal Vale Analisar, ele traz uma visão psicanalítica das séries, dos personagens, das histórias, para a gente poder conversar cada vez mais, para a gente poder se reconhecer cada vez mais e assim melhorar as nossas comunicações, a nossa vida, o nosso trabalho. Reverbera comigo, curte, comenta, compartilha. Te espero, se inscreve no canal, tá bom? Beijo!